Boa noite a todos que estão assistindo a TVB. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre tumores de intestino. E o convidado desta noite é o cirurgião oncológico, Dr. Carlos Véll. Boa noite, Dr. Carlos Véll. Boa noite, Muniz. É um prazer estar aqui no programa da TVB Barretos e poder trazer aqui um assunto que julgo realmente muito importante para a população em geral, né, que é sobre tumores coloretais. Que é uma patologia frequente no nosso meio, né? Mas antes de a gente aprofundar, falar sobre a parte tumoral, da parte de colo, gostaria que você falasse assim mais ou menos, dá uma ideia para nós, a parte anatômica, como é que é mais ou menos? O trato gastrointestinal, né, é bastante longo, ele, né, começa na boca, né, terminando no canal anal, né, vão passar boca, orofaringe, esôfago, né, passando pelo estômago, duodeno, temos aí um longo caminho pelo trato intestino fino, né, até que entra então no intestino grosso, parte do século do intestino grosso, passando por essa parte ali em torno de uns 90 centímetros de intestino grosso, até chegar na saída no canal anal. No canal anal. Todas, desde a boca até lá no canal anal, são locais onde existe a possibilidade de um aparecimento do câncer, né? Uma lesão neoplásica. Todos esses locais existem essas possibilidades, né? Isso. Todo o câncer, ele é uma doença que pode aparecer realmente em qualquer parte do organismo. Né? Alguns são mais frequentes, né? Alguns ocorrem mais associados com hábitos de vida, né? Principalmente aí o tabagismo, que é bem conhecido, está associado com uma série de tumores, principalmente os de boca, tumores de boca, orofaringe, o esôfago também tem relação, câncer de pâncreas tem relação com o cigarro, né? A pessoa às vezes não imagina com o cigarro, mas já é provado que existe essa relação. E o câncer de pulmão, inclusive, né? Inclusive, principalmente o câncer de pulmão, um grande fator aí causal dos cânceres de pulmão. Tá. O Dr. Carlos Véll, ele fez mestrado, doutorado e hoje atua como cirurgião na parte oncológica, principalmente da parte do intestino grosso. E acabou sendo bem específico, né? Porque devido à alta complexidade da especialização. Então fica difícil a pessoa ter que abordar tudo. Então entrando a tecnologia, as novas técnicas, e isso vai, né, fazendo com que o profissional fique restrito naquela área. Eu gostaria que você falasse assim, o que você passou para chegar nesse ponto do seu profissionalismo. A formação ela é bem longa, né? Toda a formação cirúrgica. Na verdade, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, em 1995. Depois eu fiz uma especialização em cirurgia geral na PUC Campinas. E a partir daí eu quis melhorar a minha formação em cirurgia. Então você tem algumas opções, né, de fazer depois da cirurgia geral. E eu então procurei fazer ou cirurgia do aparelho digestório ou a cirurgia oncológica. E aí eu tive a oportunidade de fazer a especialização em cirurgia oncológica aqui no Hospital do Câncer de Barretos. Ah, você fez aqui? Eu fiz aqui mesmo. Eu fiquei sabendo, vim para cá conhecer o hospital, conhecer, né, os profissionais daqui, conversei e fiquei realmente encantado aqui com o hospital. E consegui entrar aqui e fazer a minha formação em cirurgia oncológica. Né? Então, desde 2002, que eu terminei minha residência aqui, eu estou no serviço. Agora, somando, são 6 anos de faculdade. Isso. Né? Foram 2 de geral e mais 3 de cirurgia oncológica. Ou seja, vai dar 11 anos para poder atuar como profissional na parte de cirurgia oncológica e do intestino grosso. Né? Para isso é para ver a complexidade da área. Né? Tem um slide, dá para pôr isso. Aqui está essas imagens, doutor, tumor coloretal. Né? O que vem a ser esses tumores aí? Os tumores coloretais são os tumores que vão acometer uma parte específica do intestino, né? Como eu falei, tem o intestino fino e o intestino grosso. Essa parte do intestino grosso era dividida em cólon e reto. Então a gente tem essa divisão anatômica, tá? Apenas,
né? E temos ali uma incidência diferente, ocorre mais em uma parte do cólon, uma outra porcentagem é mais frequente no reto. Então essa divisão é mais anatômica, porque tudo é um intestino grosso, né? Que tem a função de absorver água, absorver líquidos e sais minerais, e assim deixando, né, as fezes mais endurecidas, naquela consistência mais conhecida, né, até a evacuação, certo? O câncer, né, apenas como um conceito geral, e que vale para qualquer tipo de câncer, em qualquer parte do intestino, ou do corpo humano, ele é uma doença, né, que é classificada, que é definida como um tumor, uma alteração na multiplicação celular, certo? Onde essas células se multiplicam de forma anormal e elas adquirem a capacidade de invadir outros tecidos e dar metástase, de passar para outras regiões do corpo. Essa é uma definição de câncer em geral. E essa capacidade, você falou, quando você fala em metástase, é que ela está esparramando. Ela saiu de onde começou, né, no cólon, por exemplo, e passou para o fígado, ou para o pulmão, ou um linfonodo, um gânglio em volta do intestino. E todas as pessoas que têm câncer, ela vai ter metástases ou não? Não. Ela tem a chance, o risco de ter metástase, né? Mas o que a gente quer realmente é isso, é pegar a doença no estágio inicial, em que essa metástase não ocorreu. Porque normalmente o controlar a doença inicial, no local onde ela está, é relativamente fácil. O problema é quando ocorreu a metástase. E aí esse é o grande ponto. A partir do momento que ocorre, por exemplo, vamos supor, não propriamente dito no intestino, no outro local, a partir do momento que a pessoa detectou o câncer e deu metástase, a parte terapêutica já começa a complicar. O tratamento, né, já passa a ser mais complexo. Tá. Porque ele vai envolver já, às vezes, uma outra estrutura. Se ele está aderido, vamos supor que está aderido à bexiga. Você vai ter que, às vezes, ressecar parte da bexiga. Se tem uma metástase para o fígado, um nódulo, você tem que ressecar parte do fígado, né, em tamanhos variados, às vezes, porque depende do tamanho e do número dessas metástases. Por isso, quanto mais cedo você detecta o câncer, melhor é o prognóstico, ou seja, mais chance de ter cura, né? Mais chance de ter cura. E hoje pode-se falar que existe câncer que tem cura total, né? Sim. Que a gente vê, e tem vários casos. A gente está falando aí de cerca de 90% de cura para os cânceres em estágio 1. Né? Do intestino. Do intestino. O que seria o estágio 1, no caso? A gente tem umas fotos ali, a gente vai mostrar depois mais para frente. Tá. Mas o estágio 1, na verdade, assim, o intestino, isso depende do quanto ele invade do intestino, tá certo? O estágio 1, ele invade um pouquinho da parede do intestino. O estágio 2, ele já invade uma camada que a gente chama de muscular, é a musculatura ali. O estágio 3, ele invade toda a parede do intestino. Né? O T3, na verdade, é um estágio que a gente está falando de T1, T2 e T3, é um dos tipos de classificação no local. E o T4 é quando ele já pega, por exemplo, a bexiga, está aderido num intestino fino que aderiu ali, então já está mais avançado. Então essa classificação local. Tem a classificação N, que a gente chama de linfonodos, de gânglios que estão em volta, que são as ínguas que a gente tem no pescoço, debaixo do braço, dentro do organismo também tem, na gordura em volta do intestino. Então se a doença passou, deu uma metástase para esses gânglios, a gente já classifica como N1 ou N2. Já começa a classificar da parte já tá mais avançado. Quando começa a esparramar, vamos dizer. Já deu, a primeiro, vamos dizer assim, metástase, que a gente chama. E o M é a metástase à distância, que a gente estava falando, que seja fígado e pulmão, porque são os mais comuns, locais mais comuns. Fora onde que eles vão, fígado e pulmão. Para o câncer coloretal é o local que a gente mais procura. Para ver se tem metástase. Agora, vamos supor, se essa metástase foi para o pulmão, né? Você cura o câncer no pulmão, ou se foi para o fígado, vai ter que curar o câncer que está lá no fígado também? Também. A gente faz uma avaliação completa, né, bem detalhada, de qual segmento do fígado, quantos segmentos do fígado ou do pulmão, avalia a condição do paciente, né, porque eu tenho que tratar o tumor, mas eu tenho que avaliar se o paciente aguenta uma cirurgia desse porte. Então a análise ela é bem complexa, né? Eu tenho que avaliar o tumor e obviamente avaliar o paciente, porque às vezes nós temos um paciente muito idoso, às vezes chega um paciente de 80, 85 anos, alguns com até boa saúde em geral, mas alguns devido a maus hábitos de vida, tabagismo, fumaram durante muito tempo, às vezes não aguentam um procedimento, né? Certo.
E aí, baseado nisso, a gente tem que avaliar como vai ser esse tratamento, em que extensão. Você falou do câncer do intestino, às vezes chega de 80 anos, mas agora, aproveitando o gancho disso que você falou, assim, qual que é a faixa etária que é mais comum câncer de intestino? O risco ele começa a aumentar a partir dos 40 anos, tá? Mas ele é bem pequeno ainda aos 40 anos. Tá? A maior incidência é a partir dos 60 anos. Tá. A partir dos 60 anos, essa incidência aumenta bastante. Isso. Então, é um momento mais crítico. Por isso, há uma indicação de se fazer um tratamento, uma prevenção, de se iniciar o exame de colonoscopia, que é o exame indicado como melhor exame para prevenção, aos 50 anos de idade. Já é para... Então, uma pessoa tem 50 anos de idade, ele tem que fazer a parte preventiva? Porque a gente fala hoje de prevenção em mama, próstata, né? Colo de útero, né? E a parte de intestino, existe essa possibilidade de fazer essa prevenção também? Existe. Você chegou nos 50 anos, já é importante estar lá para fazer. Independente dele ter sintomas ou não, tá. ele deve fazer essa prevenção. Ele tem que procurar um serviço para fazer. Tá? A prevenção ela já está indicada. Até porque a ideia é que a partir, por exemplo, com 50 anos, não que você encontre um tumor, mas que você encontre pólipos, que são lesões pequenas, né? Lesões bem pequenininhas, que ainda são pré-câncer, são lesões que podem desenvolver para um tumor. E aí, na colonoscopia, você consegue ressecar, retirar essas lesões pelo próprio exame. Então, você faz o exame, já aproveita e já faz a ressecção do pólipo. Você faz um tratamento, né? E o pólipo não é câncer, né? Ele já pode ser um câncer, porque ele pode demorar aí em torno de 3 a 5 anos, um pólipo, para ele se transformar numa lesão maligna, né? Porque você tem os adenomas que chamam. Os adenomas não são câncer. Então você tem o tecido normal, os adenomas, né, de baixo, médio e alto grau, e um tumor in situ, que a gente chama inicial ali no pólipo. Tá parado, tá quietinho. Até aí é possível você tratar com tratamentos locais. A partir daí, se ele virar um tumor invasivo, igual a gente estava conversando, né, que você perguntou, da invasão na parede do intestino, que a gente falou que ele T1, T2, quanto mais profundo ele vai ficando, isso depende do tempo que ele está ali, sem tratamento, sem ser retirado. Mais agressivo ele vai ficando. Mais profundo, e aí o tratamento vai aumentando, vai ficando mais agressivo. Mais agressivo. E obviamente, a gente, no transcorrer do programa, nós vamos falar como é que é feito o tratamento, como é que é realizada a recuperação, né? E quanto mais precoce o diagnóstico é melhor. Nós vamos voltar ainda a falar na parte do diagnóstico mais precoce. Vamos intervalinho, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos aqui com o Dr. Carlos Véu, cirurgião oncológico, e falando sobre câncer de intestino. Dr. Carlos, tem alguma imagem que você poderia ilustrar para nós, para os nossos telespectadores? Temos sim. Olha aí. Olha, a gente pode ver que os tumores eles se apresentam de formas variadas, né? Essa primeira gravura ali, ó. Essa primeira ali à esquerda, né, de cima à esquerda, a gente vê uma lesão que a gente chama de vegetante, né? Ela cresce para dentro da luz do intestino. Como se fosse um câncer também. É um câncer já, né? Isso já é um câncer invasivo, né? Como se fosse uma couve-flor. Né? A lesão já no meio, na parte de cima ali, a gente pode ver que já é uma lesão ulcerada. Ela cresceu um pouquinho para a luz, mas tem uma úlcera, uma parte mais funda no centro, né? Esses tumores costumam ser mais invasivos do que os vegetantes. São tumores diferentes um do outro. Na verdade, a maioria são até adenocarcinomas, que é o tumor mais comum, né? Em 95% dos casos, o que a gente tem é o adenocarcinoma. Ele é o tumor mais comum, em 95 de cada 100 pessoas é o adenocarcinoma. Olha só, certo? Né? Que é o tumor também que tem mais boas chances de tratamento, mais estudos publicados, né, sobre os melhores tratamentos pela sua alta frequência. Agora, outra imagem, dá para pôr aquela terceira lá. Ali na terceira acima, e todas as abaixo também, a gente pode ver que já são lesões que a gente chama de polipoides. Essa é a lesão que você falou no bloco anterior. Que eu falei no bloco anterior. É uma elevação, né, que você tem, e às vezes a base dela ali, junto do cólon, é um pouquinho mais larga, outras elas são bem fininhas, né, que a gente chama de pescoço do pólipo, bem fininhos, e são as melhores, essas são as melhores lesões
para se retirar na colonoscopia. E é aí que entra a prevenção, né? Retirando essas lesões que vão se transformar em tumor se não fizer o exame, se não descobrir, não. Essas lesõezinhas são pequenininhas? A maioria sim, são lesões às vezes de 3 milímetros, 5 milímetros, mas temos pólipos de até em torno de 3 centímetros a 5 centímetros, né, agora, que podem ser retirados pela quando você fala 3 milímetros, né, com um colonoscópio, você faz o exame. O paciente que é submetido a um exame de colonoscopia, né, como prevenção, né, que é importante, a partir dos 50 anos de idade já é importante já entrar no esquema de prevenção de tumor de colo, né, de colo retal. E quando você faz, é sobre anestesia, é a RAC, ou faz uma medicação para a pessoa dormir, relaxar? Como é que é feito? Esse exame a gente considera como um exame simples, certo? Mas ele é um exame que, para que o paciente possa fazer, ele começa com um preparo intestinal. Então, ele tem que tomar um laxante, né? E isso causa um certo enfraquecimento. Né? E principalmente nos pacientes que são cardiopatas, têm doença cardiológica ou muito idosos, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para que eles se hidratem bem, não fiquem tão enfraquecidos. Então o preparo é importante. Quando ele chega para fazer o exame, ele é submetido então a uma sedação. Ele não precisa de anestesia, né, geral, nenhuma RAC. Então é feita uma sedação, mas normalmente com o auxílio de um anestesista. Certo. Porque essa sedação pode ser, principalmente no paciente idoso, ela pode se aprofundar e o paciente ter alguma dificuldade respiratória, tudo. Então precisa dessa equipe multiprofissional ali, né? Multiprofissional para tratar. É um procedimento que exige um cuidado, existe um protocolo, né? Existe uma estrutura bem, né, diferente da prevenção, né, para o câncer de mama, que é fazer a mamografia, né? Um técnico pode fazer esse exame, depois o médico dá o laudo na mamografia. Aí tudo bem. No colo do útero, o técnico de enfermagem pode coletar o material e depois o patologista dá o resultado. Mas no câncer coloretal não tem jeito. A colonoscopia é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento médico. Não tem. É um procedimento médico, na verdade. E às vezes cirúrgico, porque às vezes você tem que tirar um pólipo, tirar lesões que às vezes são espraiadas, que a gente chama lesões que não são pólipos, elas são, né, espraiadas assim no cólon, maiores um pouco, que tem um procedimento ainda mais complexo para retirar por colonoscopia. Você falou de ter umas lesões de 15 milímetros, né? É pequeno. E quando você entra com colonoscopia, né? Que, poxa, uma lesão tão 15, você vai entrar e como é que você enxerga? Na verdade, o exame você tem uma magnificação, né? O próprio exame da colonoscopia, ele filma, ele mostra no monitor, na TV e ele amplia essa lesão. Né? Então, e lesões, lógico, de 3 milímetros, 5 milímetros, isso aí a própria pinça de biópsia já retira. Né? A questão são lesões já de 1 centímetro, 2 ou 3, que aí exige normalmente uma alça para retirada, que são equipamentos específicos ali do procedimento da colonoscopia para poder retirar. Olha só, então a pessoa vai, faz o exame, detecta um pólipo que é uma tumoração, vamos dizer, é uma lesão pré-maligna, né? Não é câncer ainda, é onde que você faz, já é um método preventivo, já está fazendo uma parte preventiva. A partir do momento que o paciente chegou lá com você fez a colonoscopia, detectou o pólipo, você tirou o pólipo, tá bom. Tchau, tchau. Quando ele volta para fazer novamente esse exame. E se ele foi com você, olhou, não deu nenhum pólipo. Quando essa pessoa volta novamente para fazer o exame? Isso. Está com 50 anos, fez a sua colonoscopia, né? A gente envia esse material para o patologista, um médico patologista que vai avaliar, analisar isso aí numa lâmina e vai nos dar o resultado. Ele volta de uns 15 dias depois e a gente vai verificar. Ele vai falar, não, era só um pólipo adenomatoso, baixo grau, não era um câncer. Né? Aí esse paciente, a gente recomenda que ele faça a cada 5 anos, se for um pólipo hiperplásico, por exemplo, que a gente chama. Já o pólipo adenomatoso, que a gente estava falando, ele já é uma lesão pré-maligna. Então esse daí a gente recomenda que ele faça depois de 1 ano, porque podem formar novos pólipos. Tá certo. E aí ele já faz a prevenção novamente retirando, porque eu posso ser que eu espere 3 a 5 anos e ele tem outros pólipos que já transformam ou fiquem muito grandes para serem retirados pela colonoscopia. Olha só. Agora, se ele faz um exame e não deu nada, né, fez uma colonoscopia e não deu nada, ele pode repetir esse exame dentro de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos, né?
Se ele não tem história na família, né? Tendo história na família, e aí? História, se ele tem história na família, aí esse tempo já não vai ser de 5 anos. A gente vai repetir. Se essa história for muito forte, muitos casos na família, 2 anos depois. Se ele não tiver nada nessa segunda, a gente pode passar para 3 anos. 3 anos. E não tendo nada, 3 anos. 3 anos depois, porque a história familiar é um fator extremamente importante do câncer coloretal. E tem a porcentagem, mais ou menos, referente com a história familiar de câncer de intestino? Na verdade, a hereditariedade, né, os casos hereditários, felizmente, eles correspondem em torno de 15% dos casos de câncer coloretal. É alto na medicina, né? Isso. Os casos, a maioria dos casos são aqueles que a gente chama de esporádico. O que é isso? 85% dos casos, o tumor ocorre independente de você ter casos na família. Isso está relacionado com maus hábitos de vida, né? O sedentarismo, o tabagismo, a ingesta de grande quantidade de carnes, né? Saiu um estudo recente agora, uns 40 dias, que já havia essa suspeita relacionada com carnes, principalmente as carnes, as enlatados, embutidos ali, né? Olha só. Bacon, salsichas enlatadas e carnes vermelhas, o estudo realmente mostrou que a suspeita era correta. Inclusive saiu na Folha de São Paulo falando da salsicha, né? Da salsicha e tudo esse tipo de alimento. Então, se você ingerir mais de que 90 gramas por dia disso daí, você está num risco altíssimo de desenvolver um câncer. Né, que é equivalente a um fumante de desenvolver câncer. É o que saiu comparativo ao fumante. Comparativo ao fumante. Isso é extremamente Então, evitar, grave, né? Não que vai Não que você não vá comer, mas a quantidade, a frequência de ingerir esses alimentos é que é a questão. Não é que então seria salsicha, evitar salsicha, bacon, né? Mortadela no caso, salame também tem que... aqueles defumados principalmente, são os mais agressivos. Que é o caso do salame no caso, né? Isso. Então tem que evitar os enlatados. Evitar comer menos, se for comer desses tipos aí, né? Então a parte alimentar, ela realmente está interligada a um aumento de desenvolver câncer de colo. Sim, esse estudo foi o que mais deu força para isso agora recentemente. Com relação à ingesta de fibra, é importante como preventivo de câncer também ou não tem nada a ver? É fundamental. Fundamental. A ingesta de fibras é o melhor fator, né, para ajudar na prevenção. É um fator protetor. Protetor. Isso, seria é um fator protetor. As fibras de alimentos integrais, né, frutas, verduras, legumes, tudo que tem fibra, porque isso aumenta também o trânsito intestinal, o tempo, né, diminui o tempo que esses elementos ficam no intestino, causando problemas. Agora estou vendo aqui uma imagem que o pessoal aqui da produção colocou, né, tá na tela, né, com relação ao combate do tabagismo, que está relacionado também com câncer de intestino, né? Sim, é isso mesmo, isso né? Ali, a gente agora, alimentação, acabamos de falar agora. Alimentação saudável, né, são as principais medidas de prevenção. E aquele terceiro item ali, que é a atividade física também. Atividade física. Então já foi estudado e correlacionado também que as pessoas que fazem atividade física com frequência têm menos cânceres do que as outras. Em geral, vários tipos de câncer, mas também serve para o câncer coloretal. A atividade física estimula, né? Além de melhorar a parte cardiológica, né, que a pessoa fazendo atividade. Cardiológica, o trânsito intestinal melhora, né? Se você não é sedentário, então você tem menos tempo de fatores agressivos. A pessoa fica mais disposta. A pessoa que pratica uma atividade física, né? Não faça caminhada 3 vezes por semana, naqueles seus 40 minutos. Tem uma qualidade de vida muito melhor, né? Sim, sem dúvida. Não precisa ser muito exercício, quantidade, né, exorbitante. Igual você falou, 40 minutos de caminhada, né? 3 vezes por semana, andar de bicicleta, atividade que você se sentir mais confortável em fazer, já ajuda e ajuda muito. Tem uma imagem que eu queria falar um pouco da prevalência. Dá para colocar aquela imagem, depois daquela... isso, sim. Né? Tem essas imagens aí? A gente tem ali, está vendo aí alguns números, né, da estimativa mundial de casos, de ocorrência de casos de câncer. Olha, é um dado, né, preocupante, porque a gente está vendo ali que em 2012 a gente tinha ali de casos novos cerca de 14 milhões de casos novos e esperado para até 2030 que isso passe para 21 milhões. E de mortes de 8 milhões para 13 milhões de mortes. Isso é muito, né?
o dado é que, mas então está piorando tudo, está É tudo isso que tão eu ia ruim, perguntar. né? E por que existiu esse aumento? É. A qualidade de diagnóstico melhorou? O que aconteceu para ter esse aumento de casos de câncer de colo retal? A gente vai ter mais diagnóstico, a gente até espera que isso melhore, né? E tem que melhorar o número de diagnóstico. Mas a principal questão é que a população aumenta todo ano, a cada ano aumenta. E até 2030, obviamente, a população mundial vai aumentar, né? E você tendo mais pessoas, e além de aumentar, elas vão viver mais tempo, né? E o câncer, a gente tem que lembrar que é uma doença predominantemente da pessoa de mais idade. Tá. Ocorre na criança, outros tipos de câncer, tudo bem, mas né, felizmente também ela é da mais idade, né? De mais idade. A vida média aumentou, obviamente vai começar a aparecer mais câncer. Vamos ter mais casos. Daí a importância de trabalhos, né, a nível do poder federal, municipal, estadual, prevendo isso aí. Se esse dado existe, isso aí, né? Trabalhar a prevenção. Porque, na verdade, quando eu acho que não sei qual é o seu pensamento referente a isso aí. A pessoa, qualquer governante, se ele faz a parte preventiva, obviamente o custo é bem menor do que fazer a parte terapêutica, não é? Exatamente. É bem melhor, gasta menos os governantes, né? Sempre você gasta menos. O tratamento do câncer, como a gente estava falando aqui, ele é complexo. Porque ele é uma doença que ele começa num órgão, mas se não detectado precocemente, ele dá uma metástase, ele adere a outras estruturas. E isso aumenta a complexidade do tratamento. Né? Às vezes, se você trata no início, a cirurgia é menor, o sofrimento do paciente é menor, a chance de cura é enorme. Né? A gente não precisa utilizar, às vezes, quimioterapia. Então, é um gasto menor e um sofrimento menor para o paciente. A radioterapia pode não ser necessária. E tudo isso são tratamentos caros. Tratamento de radioterapia, quimioterapia, são tratamentos muito... De alto custo, de altíssimo custo para todos nós que pagamos nossos impostos que vão, né, ser gastos. E poderiam ser aplicados, deveriam ser aplicados mais na prevenção. Na prevenção. Para sobrar dinheiro para outras coisas. Exatamente. Vamos para um intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos entrevistando o Dr. Carlos Véu, cirurgião oncológico, e falando sobre câncer de intestino, né? Agora, você falou do bloco anterior com relação à prevalência de câncer de intestino no mundo. E tem alguns dados no Brasil? Tem aí, né? Sim, a gente tem alguns dados aí. No bloco anterior eu tinha falado da prevalência de câncer em geral, né, incluindo o câncer coloretal. E a gente pode ver ali na tela que a gente tem o câncer coloretal para uma estimativa mundial, agora específico para o câncer coloretal. A gente pode ver que ele é o segundo mais frequente já nas mulheres no mundo e terceiro nos homens. Né? Nossa! E olha, interessante esses quadros ali que mostram nos Estados Unidos, um país desenvolvido, e os países em desenvolvimento. A gente pode ver que lá os mais frequentes, mais prevalentes, né, são no homem próstata, pulmão e o cólon reto em terceiro, e também na mulher ele é o terceiro, perdendo para câncer de mama e pulmão. Se você comparar com países em desenvolvimento, o câncer coloretal não apareceu ali ainda. Ele ainda está menos prevalente, porque você tem câncer de pulmão, estômago, fígado, colo do útero, que nós já passamos por isso, na verdade, no Brasil. Então não com relação até aos tipos de tumores, nós estamos mais parecidos com os países desenvolvidos. Tá certo. E o câncer coloretal, ele ocorre mais frequentemente em países desenvolvidos, devido ao tipo de alimentação, né, o sedentarismo, o tabagismo. Naquele caso dos países em desenvolvimento, há outros problemas ainda não resolvidos. Não resolvidos, por isso que é maior, por exemplo, de mama, né, de colo do útero. A prevenção do colo do útero em outros países ainda não é eficiente como tem no Brasil e em outros países desenvolvidos. Ainda muita mulher morre de câncer do colo do útero. Estômago, por falta de alimentos bem guardados, né, em refrigeração adequada, isso causa problemas também no estômago. Fígado, que a gente viu ali, hepatite B e C relacionado com doença sexualmente transmissível. Então a gente vê que a gente já passou por isso, né? E é possível diminuir essa incidência, mas você vê essa diferença em relação a países desenvolvidos. Os países desenvolvidos têm mais câncer coloretal. Olha só. Agora sim, que a dificuldade que tem, né, em fazer essa parte de profilaxia do câncer coloretal? Existe muita dificuldade para tudo isso? Isso existe porque a prevenção do câncer coloretal, ela é muito mais complexa. Ela exige uma equipe, igual a gente falou, multidisciplinar, envolve um médico treinado em colonoscopia, né, uma enfermagem especializada
nesse procedimento, equipamentos de alças, pinças de biópsia e retiradas de lesão. A gente precisa de um patologista para ler adequadamente essa lesão. Não adianta você tirar se você não tem um patologista ou não tem um patologista com experiência nisso, né? Você vai ter um resultado inadequado dessa leitura, desse diagnóstico. Você precisa de uma estrutura hospitalar para fazer o exame. Então a gente tem aqui alguns pontos em que a gente vê que é a diferença da prevenção do câncer de colo de útero, da mama, que é bem mais simples quando você compara, né, esses aspectos para fazer a prevenção. Um profissional da área, a parte da enfermagem, pode fazer essa parte, né? Nos outros tipos de tumores. De tumores. Agora, colo retal já você tem um elevado custo para isso, né? Tanto para o diagnóstico, como eu falei, pelo equipamento, equipe, é um exame mais demorado também, é um exame invasivo comparado com os outros, porque, né, vai introduzir um equipamento no paciente, o preparo do intestino que ele tem que fazer, né, isso tudo diminui um pouquinho a adesão também das pessoas, e que é importante deixar claro aqui que esse medo não se justifica. O índice de complicações com a colonoscopia, apesar de um exame invasivo, é extremamente baixo. É baixo. Muito mais benéfico submeter a colonoscopia do que deixar a revelia aí, de repente, um tumor. Aí o bicho pega, né? Aí que é pior. Isso, aí o sofrimento realmente é grande, o risco maior, de vida, né? O risco de morrer é alto se você não tratar. Tá certo. Agora, tem assim algum outro método? Às vezes, a pessoa realmente, que a gente acabou de falar agora, colonoscopia, e assusta, né? Poxa vida. E é um exame, pelo Dr. Carlos Véu falou, demonstrou, é um exame tranquilo, a pessoa vai estar praticamente dormindo, né? Vai ter uma anestesia. Não se lembra do exame. Não vai nem lembrar, né? Porque faz um medicamento, que ele tem uma amnésia, né? Uma amnésia. A maioria não lembra. Vai ter um anestesista do lado. Então, é um exame seguro. O benefício, o pequeno risco que ele tem, o benefício é muito maior. Por isso que vale a pena fazer o exame de colonoscopia. Agora, existe alguma outra coisa, assim, um sinal que a pessoa possa fazer, um tipo de exame? Por exemplo, a próstata. Então o pessoal fala, eu quero fazer o PSA. Sendo que a gente sabe que não é adequado, é importante fazer o toque, né, que a gente tem um diagnóstico muito mais precoce, né? Mas existe algum tipo assim, que um exame que faça, que fala assim, eu acho que pode ter um câncer de colo retal, onde assim, você tem que fazer a colonoscopia. Existe algum tipo de exame? Existe, sim. Isso aí? Existe, sim. Como a gente mostrou naquelas divisões do cólon, né? Em cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto ali, a gente viu ali que metade dos casos... essa imagem aqui. Isso, essa imagem aí colorida, né? A gente vê que ali em verde, né? Em roxo, metade dos tumores estão naquela região. Nossa. Então, ali o verde está entrando... O reto, a parte final do intestino, né? Ali. Então, até uns 7, 8 centímetros, o exame do toque retal, caso o paciente tenha, já pode detectar alguns casos. No toque? No toque retal. Quantos % você consegue detectar no toque retal? Talvez ali em torno de uns 10 a 15%, porque o reto ele vai ter em torno de 20 centímetros ali. E então, a maioria, muitos cânceres estão ali naquele local também, né? Alguns, mais ou menos uma porcentagem dessa está nessa parte do reto. Tá. O restante, você vai encontrar metade até 60 centímetros. Então existe um exame que é menos completo, que não é a colonoscopia, que chama-se retossigmoidoscopia, que é um exame que vê toda essa área onde pelo menos 50% são encontrados tumores nessa região. Não é o adequado, porque se você não encontrar nada ali, e também não impede que você tenha 2 tumores, ou tenha um tumor ali e tenha um pólipo no restante do cólon. Então não justifica, tem que fazer Então a colonoscopia é o padrão ouro. É o padrão ouro. É o padrão ouro. Não tem outro. O que, uma vez que não tem, ou numa região que você não tem a colonoscopia, existem alguns testes que são feitos, né, para detectar a pesquisa que chama de sangue oculto nas fezes. Que é assim, a pessoa vai ao banheiro e se pergunta, você teve sangramento nas fezes, alguma coisa? Não, ela fala, não, nunca sangrei. Mas às vezes ele está sangrando e não aparece, é o chamado sangramento oculto, é uma quantidade tão pequena que não dá para ver. Não dá para ver. Então existem testes que são feitos nas fezes que podem detectar esse sangue oculto. Tá legal. Né? E aí chama a atenção, se tem sangramento, não tem uma doença hemorroidária, não tem nada detectável que justifique ali na região do canal anal, né, no plexo hemorroidário, é igual à colonoscopia. É como se fosse um tumorzinho lá em cima,
deu uma machucadinha e começou a sangrar e vai aparecer lá. Porque as fezes, ao passarem, né, pelo intestino, machuca, né? É uma lesão, é um tecido anormal, é uma ferida que está ali. Então, quando ele passa, ele vai soltando células, né, massa, sangue, e que vão ser detectados, às vezes, bem no início, né, antes de dar um sangramento visível, que aí, normalmente, a doença já está mais avançada. Aí já, onde que tá mais avançada nesses casos, não? Quando tem sangramento, pode estar mais avançado. A olho nu. A olho nu. A olho nu. Ah, tá legal. A olho nu. A olho nu. E o sangue oculto nas fezes sempre aparece? Sempre aparece? Com os testes mais antigos, né, baseado em métodos mais antigos, ele dava muito falso positivo, que a gente chama. Às vezes ele dava positivo e não era. Porque tinha influência, às vezes, de alguns tipos de alimentos, beterraba, se comia carne vermelha de animais ali, dava, né, aquele sangue que tem na carne, também ele entendia como sangue e não era. Hoje não, hoje a gente já tem em países desenvolvidos, e aqui no Brasil também já tem disponível um teste, chama FIT, né, um teste imunológico de fezes, que ele detecta especificamente, ele é bem sensível para a hemácia humana. Então, quando ele dá positivo, a sua sensibilidade e especificidade, que a gente chama de um teste, assim, dele ser realmente positivo, de a pessoa ter um sangramento e ele ser positivo, é muito alta. Tá certo. Bem próximo de 100%. Agora, assim, para esclarecer nossos telespectadores, ele, assim, quando que ele, em casa, alguma coisa de anormal que ele tenha, assim, sente, para desconfiar que ele pode ter sintomas mais comuns, né? Comuns, assim, do câncer coloretal. O que ele pode sentir? Observar nas fezes alguma coisa? O que pode chamar atenção? Opa, eu vou procurar um médico para ver isso aí. Tem alguma coisa que chama atenção? Tem. De longe, o sintoma mais comum ali, as queixas mais comuns, né, que os pacientes, quando chegam para a gente, ele fala, fui sangramento nas fezes. Geralmente é o sangramento. É o sangramento. E o grande problema, e que isso é importante também, é que os pacientes procurem logo um médico, né, e que esse médico também pense que pode ser um tumor. Não fique só pensando que tudo é doença hemorrágica. A maioria é. Mas se não for e você deixou de pesquisar, faz uma enorme diferença na chance de cura. Então, é o sangramento nas fezes, é o principal, né? A segunda queixa é a alteração do hábito do intestino. Por exemplo, a pessoa evacuava todo dia e começa a ficar preso no intestino, evacua menos. Ou começa a ter diarreia. Né? Tem pessoas que é normal evacuar a cada 3 dias. E aí, de repente, da pessoa. Tem algumas pessoas que são assim a vida inteira. Mas de repente ele passa a evacuar todo dia. Né? Não é normal dele. Não é o normal dele. Alterou o hábito intestinal. Alterou o hábito intestinal, deve ser pesquisado. Também. Sim, são os dois sintomas, o sangramento e a alteração do hábito intestinal. A forma das fezes pode sugerir também, não? A forma das fezes, ela só sugere quando o tumor já está grande. Então porque ele atrapalha a passagem das fezes, né? Quando as fezes vão passar, como ali está mais afilado pelo tumor empurrando, ela passa, fica mais fina. Então, mas aí o tumor já está maior. Não é o melhor sintoma para detectar, né? Para procurar o médico nessa fase. Normalmente ele já sangrou e não contou para alguém na família, não procurou. Quando chega a ter fezes mais finas, ele já teve outros sintomas. Praticamente então impossível que ele não tenha. Provavelmente já é avançado, é um caso já mais... A dor para evacuação, sim, a dor para evacuação também é um sintoma interessante. Às vezes a pessoa vai sentir dor, evacuar, muita dor, né? E aquela sensação de que ele foi ao banheiro, evacuou, mas daqui a 1 hora, 2 horas ele quer ir ao banheiro de novo, que a gente chama de tenesmo. E às vezes ele vai e nem evacua mais. Mas o que é isso? É o tumor no reto que dá aquela sensação de que tem fezes. Tem fezes. Então esse é um sintoma também mais avançado. Não são os tumores precoces que podem ser tratados, até retirados pela colonoscopia ou tratados de forma menos agressiva, não. Nossa, então o esquema aí é assim, preventivo, não tem outro jeito. Tem que fazer a partir dos 50 anos de idade. Sim. Por exemplo, Barretos, né? Chegou nessa faixa etária, 50 anos de idade, tem como fazer a parte preventiva? A questão é assim, um dos problemas que a gente encontra, né, pela toda a complexidade que a gente já falou aqui, de que é fazer a colonoscopia, colocar em prática, porque nós estamos num país, né, dimensão continental, é uma população muito grande e um exame caro. Realmente, mesmo os Estados Unidos, eles têm dificuldade de fazer um programa. Lá a maioria faz porque eles pagam
o plano privado. Então conseguem fazer. Mas qualquer plano público, isso é mais realmente difícil, não é fácil implantar. Né? Em Barretos, normalmente ele procura um posto de saúde e se o médico suspeitar que possa o sangramento, né, ele faz um exame local, não é doença hemorroidária, ele encaminha normalmente para o posto central e esse posto avalia a possibilidade de fazer esse exame nos AMES, né, que são dos estados, onde que vai nos poder exames. fazer Alguns são encaminhados, alguns poucos para a fundação. Porque é um exame que realmente exige um monte, é multidisciplinar, existe um monte de profissional, exige muitos profissionais para poder ser realizado. Aí que vem a dificuldade e o custo realmente, né, que vem a ser um fator que dificulta isso aí, né? Sim. É isso aí. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre câncer de intestino, né? Colo retal. E com o nosso convidado aqui, né? Dr. Carlos Véu. E agora, Dr. Carlos Véu, com relação à terapia, diagnosticou o câncer, aí vem a parte de tratamento, né? Como é que é realizado o tratamento? Assim que a gente tem o diagnóstico feito pela biópsia, tem um tumor do cólon, né? O fundamental para eu definir o tratamento é uma coisa que a gente chama de estadiamento. O que é um estadiamento? Estadiar é você definir o local onde está esse tumor e a extensão da doença. Porque é baseado no local e na extensão, né, que eu vou programar o meu tratamento. Basicamente, o tratamento do câncer coloretal ele é cirúrgico. A nossa vontade é que sempre que a gente conseguisse operar todos os casos assim que chegasse, né? Mas, infelizmente, devido à doença mais avançada, então com esse estadiamento que eu utilizo, o que eu utilizo para fazer esse estadiamento? O exame físico, né? Faço um toque, a colonoscopia para me mostrar onde está, os exames de tomografia, de ressonância quando são tumores do reto, são exames que eu utilizo para ter um panorama, como é que está o fígado, se tem doença, se não tem, o pulmão. Então eu estadio, falo, ele tem então uma doença só no cólon, vamos dizer. Então, baseado nisso, eu vou definir. Então, esse caso, se é um tumor do cólon, ele vai para a cirurgia. Se é um tumor do reto, aí nos casos que são um pouco mais avançados no local, aí eu preciso fazer a rádio e a quimioterapia antes. Olha, por quê? Né? Porque a radioquimioterapia ela tem a seguinte função, ela diminui o tumor no reto e estudos já mostraram que também ela diminui a chance do tumor voltar depois que a gente opera. Devido a manipulação, será? Pode ser por isso? Sim. Ele trata, né? Ele trata, na verdade, algumas áreas que até a cirurgia não alcança, né? Porque nós fazemos uma ressecção, nós temos um plano, uma região que a gente retira. E poderia haver alguma célula, alguma coisa não detectada por exames, onde que a radioterapia... em regiões laterais, que é onde a radioterapia tem a função de auxiliar e diminuir a chance da recidiva do tumor aparecer novamente. Então existe, primeiramente, muitas vezes, né, faz a radioterapia, o tumor diminui de tamanho, onde facilita a cirurgia. Facilita a cirurgia, né? Mas independente dele facilitar, ele é para diminuir também mesmo a chance da recidiva, do retorno do tumor na região. E com relação à quimioterapia, nesses casos? Isso. A quimioterapia, na verdade, ela no caso do tumor do reto, ela é um auxiliar para a radioterapia. Ela melhora o efeito da radioterapia. A dose de quimioterapia nessa fase inicial, nessa cirurgia, ela é bem pequena. Tá? Então, para o reto, essa é a função. Já no caso do câncer do cólon, aquele outro segmento, o restante do cólon, aí sim, você opera, recebe do patologista esse laudo, né? Com o que a gente chama de estadiamento cirúrgico, né, pós-operatório, que é o definitivo. Ali realmente eu sei com certeza se o tumor, a extensão que ele estava ali no intestino, se tinha gânglio, a gordura estava envolvida ou não. E aí, com base nisso, eu vou definir se ele vai ou não fazer quimioterapia após a cirurgia. Alguns pacientes fazem, outros não. Tá certo. Aí tem essas imagens, tá aí, né? Dá para ver? Tá dando, né? E ali aquela primeira imagem é por vídeo? O que é ali? O tratamento, né, do câncer coloretal, né, ele evoluiu muito com a tecnologia. Então, inicialmente o tratamento era o convencional, né? Você abria o abdômen com bisturi. Grandes cisões, grandes cirurgiões, era o lema. E
Com a evolução da tecnologia, né, desde 80 começou a fazer a videolaparoscopia para vesícula e já na década de 90, início de 90, já para câncer coloretal, 92, se eu não me engano, aqui no Brasil já estava. Olha só. Né, o Brasil acompanha bem essa evolução. Então hoje a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, que a gente chama que é a videolaparoscopia. Tá? Você entra com pequenas incisões para ter acesso com pinças dentro do abdômen para fazer o que você faria com a mão, né? Ali antes, diretamente no tumor, você faz com pinças e vendo no monitor. A tecnologia também melhorou para esse tipo de tratamento que a gente chama de microcirurgia endoscópica transanal, TEM-OTEL. Esse equipamento aí, ele permite que a gente trate entrando só via transanal, só pelo ânus, sem acessar o abdômen. Mas deixar bem claro que isso daí é específico para alguns tumores bem iniciais, né, do reto até uma determinada distância ali do ânus para dentro. Não é para todos, não é utilizado em todos os casos. Ele para tumores que a gente chamou de T1, que a gente estava explicando no início, bem superficial, que não deu para tirar com a colonoscopia. Alguns casos a gente consegue tirar com essa técnica de TEM-OTEL, né? Agora, por videolaparoscopia, a diferença dela com quando antes abria toda a barriga, fazia uma baita incisão para poder tirar o tumor. Hoje, por videolaparoscopia, a recuperação dos pacientes é melhor com essa técnica? É importante deixar bem claro, né, para a população aí uma questão. Um estudo até recente mostrou que o resultado de cura do câncer, ele é igual. Então, para as pessoas que de repente não têm a oportunidade, não conseguem fazer por videolaparoscopia, é importante deixar claro que a chance de cura por cirurgia convencional aberta ou por laparoscopia, essa chance é igual. E tem que ser igual, né? A vantagem da vídeo é em relação a você ter incisões pequenas, e com isso você tem menos infecção nessa incisão, porque ela é menor, né? Menos hérnia. O paciente tem menos hérnia, né? Porque o risco é quanto maior o corte, maior a chance. Né? O paciente tem menos dor, apesar de hoje a gente conseguir controlar bem a dor com os analgésicos, tem menos dor e retorna para o trabalho, aqueles que estão em atividade ainda laborativa, né? Ainda os mais jovens, muito mais rápido ele volta para o trabalho. Isso é menos oneroso também para o serviço público, né? O serviço em geral. Agora, aí ali está mostrando cirurgia robótica. Como é que é feito isso aí? Isso. É uma curiosidade enorme de todos os telespectadores, hein? Mais recentemente, né, agora bem depois da videolaparoscopia, né, o que eles fizeram? Na verdade, você utiliza os princípios da videolaparoscopia, daquelas incisões pequenas, colocando os trocárteres, aquelas entradas para as pinças, só que eles colocaram entre o médico e entre o paciente, eles colocaram o chamado robô, né, que é uma plataforma de trabalho que tem 4 braços no total, esse robô, né, esse modelo que a gente tem aqui. Ele é um para a câmera e mais 3 braços para as pinças, que você vai utilizar como se fosse na videolaparoscopia. E o médico fica sentadinho ali, né? Fica sentado naquele console ali, naquela imagem branca ali, fundo branco à esquerda, né? Ou à direita o médico está sentado ali, ó, ele fica sentado, um outro médico fica junto ao paciente, né, ali, fica perto. porque ele auxilia em alguns momentos com uma pinça ali para a apresentação, e caso tenha também alguma intercorrência, alguma necessidade de converter a cirurgia, caso ocorra, você tem um profissional ali do lado para fazer isso rapidamente. Né? E a vantagem da robótica qual que é? A vantagem da robótica ela ainda está em avaliação. Como é um procedimento relativamente novo, né? Ela tem sido indicada em alguns tipos de tumores do aparelho digestório. E para o câncer coloretal, hoje o mais aceito ainda é para trabalhar na pelve, nos tumores do reto. Por quê? Porque você tem uma visão 3D, é uma visão tridimensional. Olha só. Diferente da bidimensional que a gente está vendo aqui na TV, né? Ela é tridimensional, é mais ampliada. E os braços, as pontinhas das pinças robóticas, elas fazem movimentos muito mais amplos do que na videolaparoscopia, que são pinças retas, né? Que não fazem. O robô praticamente faz os mesmos movimentos e até mais um pouco do que a mão. Olha só, então obviamente facilita muito. Facilita. Tem local que ela tem mais facilidade de chegar. Na pelve, como a gente está cercado ali, é osso, né, da bacia, o intestino, a bexiga na frente, o útero ali nas mulheres. Então você precisa de, quanto mais a pinça tiver movimento na sua ponta, ela tiver mobilidade, isso facilita você fazer essa liberação do intestino, que às vezes tem que ser até lá embaixo, até no assoalho pélvico, bem baixo. Joia. Tem outra imagem ali, dá para pôr? Depois, a última imagem que passou, dá para...
a propostas. E aí? Aqui a gente falou das dificuldades, né, da importância primeiro de se fazer a prevenção, mas a gente discutiu aqui nos blocos a dificuldade de se implementar realmente uma prevenção bem efetiva em larga escala. O que a gente pode dizer como proposta, num país como o nosso, de dimensão continental, que não é um país né, com dinheiro à vontade, sobrando, como, né, como os Estados Unidos, etc., seria criar programas piloto. Né? Primeiro, como eu disse, aquele FIT, aquele teste imunológico, o primeiro passo é o teste imunológico das fezes, né? Esse que é bem sensível, utilizado na Europa e bastante utilizado na Europa, bem sensível para detectar o sangue oculto nas fezes. É caro esse exame? Ele é bem mais barato, obviamente, que um exame de colonoscopia, mas ele é mais caro, sim, que os exames antigos, que não tinham essa sensibilidade. Então, ele não é... E a outra questão, como o SUS não paga. O SUS não paga. Então, assim, para o hospital utilizar ou alguém fazer essa prevenção, quem vai arcar com esse custo no setor público, né? Se o SUS não paga, é difícil você implementar. Certo? Mas ele seria um primeiro passo, detectar aquelas pessoas que têm sangue oculto nas fezes. Tá certo. E aí, se ele for positivo, encaminharia o paciente para a colonoscopia. Então, seria um primeiro passo. E no fim, vale a pena, no caso? Vale a pena, porque entre não fazer nada, né? E aquele mundo ideal, que seria todas as pessoas com 50 anos conseguirem fazer a colonoscopia, você está aí num meio termo para começar um estudo, um trabalho e verificar se isso realmente tem funcionado, se a adesão ao exame, né, está sendo efetiva para diminuir o número de casos avançados também. Porque não adianta achar só e não tratar. E não tratar, também não vai adiantar também, né? O importante é, né, você ter como encaminhar esse paciente para acha, trata e obviamente é mais, né? É mais econômico. Para ser efetivo e mais econômico, né? E aqui, aí a gente está vendo. Porque a prevenção e rastreamento são necessários, né? É o que a gente discutiu. Nós estamos falando de um tumor com uma altíssima incidência, alta mortalidade se ele não é detectado precocemente, o alto custo do tratamento e grande complexidade do tratamento, né? Então aqui você tem uma justificativa, né? Quanto mais tardio o diagnóstico, mais caro é o tratamento. Olha só. Então nós estamos com um paradoxo, porque é um tumor que é possível você detectar precocemente, tratar e curar, ou até evitar que ele se transforme num câncer retirando o pólipo, né? Mas infelizmente a nossa realidade hoje é de tumores, a maioria dos casos que chegam para a gente são tumores já avançados. Já mais avançados, né? Olha só, né? A gente tem que metade deles já tem metástase para o fígado ou pulmão. Aí já complica muito o tratamento. Agora, tem casos assim que chegou câncer de intestino e curou? Cura. Tem a cura? Com metástase ou só o câncer local? Não, o câncer chegou, local fez cura. Tem cura? Tem cura. A gente fala, por exemplo, como a gente falou, os tumores T1, eles têm 90% de chance. São aqueles que invadem pouco a parede do intestino. Né? Já o T2, ele vai chegar ali em torno de uns 60%, né? de 40%, 60% mais ou menos, 60%, 70%. Já os tumores já para T3, ali você já começa a diminuir muito a chance de cura, às vezes em torno de 20% e 30%. Então você vê de 90% para 20% e 30%. É isso aí. Por isso que é importante precocemente você detectar esses tumores. Aí a chance de cura existe, mesmo para os casos com metástase para o fígado e pulmão, quando você tem 1, 2 ou até 3 nódulos, né? A chance de cura nesses pacientes tem também, né? Às vezes a gente consegue deixar o paciente 5 anos sem doença, até chegando a em torno de 30%, 20% a 30% dos casos ficam curados mesmo tendo a metástase. Olha que legal. O problema é quando você tem o fígado todo cheio de metástase, os 2 pulmões cheios, aí realmente a chance de cura é mínima. É mínima, né? Doutor, chegando no final e gostaria que você fizesse suas considerações. Bom, muito obrigado aqui, né, por essa oportunidade de contribuir aqui com essas informações para a nossa população, né, para um tumor que está cada vez mais prevalente. E a minha consideração principal é boa qualidade de vida, né, praticar exercícios, boa alimentação e ao menor sintoma que apresentar, principalmente qualquer sangramento, né, ou alteração do hábito intestinal, procurar um profissional de saúde que ele vai poder lhe orientar sobre a necessidade ou não de procurar e fazer uma prevenção
do câncer coloretal. Dr. Carlos Véu, obrigado, muito obrigado pela didática, parabéns, foi com certeza os nossos telespectadores conseguiram captar bastante a sua informação. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, pela audiência, até a próxima quarta-feira. Tchau!